A paz do Senhor, amados jovens, amados irmãos e irmãs. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro. Já lhe convido a vir comigo, a se inscrever no canal, a acionar as notificações. Venha para essa família que está em crescimento. Você que ama a palavra, você que gosta do estudo bíblico, você que ama a escola bíblica dominical, nós temos as lições dos adultos, dos jovens, dos juvenis e dos adolescentes. E você que assistir os nossos vídeos, dê o seu like, faça o seu comentário e também venha e se inscreva no canal. O texto principal diz assim: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. João capítulo 6, versículo de número 11. O interessante é que o menino chega lá com poucos pães e poucos peixes, e ele vai sair com bastante pães e bastante peixes. E não somente ele, aqueles que chegaram lá com fome também serão alimentados. Mas o principal disso tudo é nós vermos que o Senhor primeiro alimenta a alma e depois vai alimentar a carne. O Senhor tem esse zelo, o Senhor tem esse cuidado, e esse mesmo cuidado que o Senhor tem também deve ser o cuidado que nós, como pregadores do Evangelho, ensinadores do Evangelho, devemos ter também com as demais pessoas. A nossa lição, no seu resumo, diz: os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir sua palavra e crer nele. Nós até costumamos a dizer o seguinte, que os sinais não é ou não são para os crentes, mas o sinal é para aqueles que ainda não alcançaram a fé. É claro que nós, como servos de Deus, gostamos de ouvir um testemunho de um milagre, de uma bênção, de uma cura, de uma provisão, de uma porta aberta, de uma causa na justiça que fora ganha. Nós gostamos, mas nós já temos a nossa fé em Cristo. Então os sinais é para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E esse sinal aqui, eu falei do primeiro sinal, água feita em vinho, o sinal para os discípulos. A cura do filho do oficial foi algo ali localizado naquela região. Mas agora, Jesus vai operar um milagre que vai envolver muita gente. Então a sua fama, o seu nome, se fará conhecido entre muitas pessoas. Quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro, conhecer a segunda fase do ministério de Jesus na Galileia dos gentios, mostrar que os sinais apresentados por Jesus eram um atrativo para as multidões, compreender que os judeus tinham um entendimento imperfeito de Jesus Cristo e seu ministério. É assim até hoje. As pessoas pensam que conhecem a Jesus, mas vai ter de Jesus talvez uma revelação um pouco equivocada. Vai pensar que Jesus foi um grande homem, um grande profeta, outros vão negar a sua divindade, a sua deidade, mas nós continuamos acreditando no que a Bíblia nos ensina. Para nós, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O nosso texto bíblico está no Evangelho de João, capítulo 6, dos versos 3 a 12, que diz assim: E Jesus subiu ao monte e assentou-se e ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, homens, fora mulheres e crianças. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E vai sobrar 12 cestos cheios de pães. E Jesus vai fazer esse milagre de forma maravilhosa e o seu nome vai ser glorificado. Vamos à introdução? Estudaremos mais um sinal miraculoso, a multiplicação dos pães e peixes. São 2 os milagres de multiplicação registrados pelos evangelistas. O primeiro de 5 pães e 2 peixinhos,
consta nos 4 evangelhos. O segundo, de 7 pães e uns poucos peixinhos, foi registrado somente por Mateus e Marcos. Então, esse primeiro, todos os evangelhos irão escrever esse milagre, inclusive João. Mas os outros dois, somente Mateus e Marcos, vão trazer essa narrativa. O primeiro milagre alimentou quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Se multiplicarmos e sair por 2, pelo menos 15.000 pessoas tinha ali, pelo menos, né? Um cálculo assim, rápido, né? Mas acreditamos que poderia ter menos ou até mais pessoas. O importante é que a multiplicação foi suficiente para alimentar toda aquela multidão. O primeiro milagre alimentou quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O segundo milagre, 4.000 homens, além de mulheres e crianças. O sinal de João 6 não ficou circunscrito aos discípulos e à família de um oficial, tá vendo? Aquele milagre que Jesus fez da água em vinho foi para que os discípulos soubessem quem ele era. Depois, lá na casa do oficial, o oficial vai dar testemunho de quem ele era. Mas agora, esse milagre de Jesus não ia ficar somente ali naquela redondeza. Jesus sabia que aquelas pessoas iriam, aonde fosse, contar o milagre que o Senhor Jesus havia realizado. No primeiro tópico, nós falaremos sobre a Galileia dos gentios. A segunda fase do ministério. Na primeira fase do seu ministério, Jesus fez várias incursões à Judéia, ou seja, muitas viagens ele fez à Judéia. Há intercalações, mas a segunda fase ocorre proeminentemente na Galileia, e a terceira e a última na consumação novamente na Judéia. Jesus, quando ele vai para a Judéia, ele sabe que ali na Judéia ele vai ser preso, né? E por isso vai ter um momento no seu ministério que ele vai dizer, olha, não dá mais para ficar na Judéia, porque não era tempo ainda dele se entregar por nós. A narrativa de João da primeira multiplicação perpassa por essa fase mais intensa na Galileia, em perfeita consonância com os demais evangelhos, que cobre mais o ministério de Cristo entre os galileus. Isso nos indica mais um propósito de João de ampliar os seus leitores o conhecimento do ministério de Jesus, cobrindo tempo maior de sua vida e obra em relação aos sinóticos, cujas narrativas atingem apenas acerca de um ano de vida do Messias e a consumação, ou seja, Marcos, Lucas e Mateus, eles vão narrar a parte do nascimento de Jesus, vão narrar alguns momentos do primeiro ano de ministério de Jesus, depois já vai para o último ano do ministério de Jesus, enquanto João não. João vai procurar fazer uma busca bem próxima daquilo que o Senhor Jesus fez, para deixar também os seus leitores ou os membros das igrejas que ele passava por ela, bem informado acerca da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele vai fazer um lindo apanhado daquilo que Jesus fez, desde que ele foi chamado para ser um discípulo do Senhor Jesus. Em João 7,1 há um registro sintético dessa fase, ao dizer que Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia. Por quê? Porque os judeus já procuravam matá-lo. Então Jesus vai procurar sair daquela região ali. Por que a Galileia é chamada Galileia dos gentios? A Galileia está situada ao norte de Israel, a oeste do Rio Jordão, em torno e em cima do grande lago, que leva o mesmo nome. Em Isaías 9,1 chama de Galileia dos gentios, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, ou Naphtali. As tribos que nos dias de Josué herdaram a região, ou seja, eles ficaram antes do rio. Eles recebem, falam com Moisés, e Moisés autoriza que eles herdem antes de atravessar o rio, só que, para eles tomarem posse, primeiro eles precisariam entrar na terra, guerrear ao lado de Josué. Depois que Josué conquistasse, eles voltariam então e ele ia tomar aquela possessão do lado de cá do rio Jordão. Aí vai acontecer que nesse período a Síria ela vai levar cativa Israel e vai ser algo assim
terrível, porque todo Israel, toda a questão da Judéia, tudo vai ser tomado pelo rei Nabucodonosor. Ele vai dominar toda aquela região. Ele é muito forte, ele é um comandante muito forte e ele vai dominar sobre tudo. Mas qual era a ideia desses comandantes quando eles dominavam uma terra e sabia que aquela terra era uma terra forte? Ele deixava o mínimo, vamos dizer assim, entre aspas, os mais miseráveis da terra, eles deixavam ali aqueles que não ia fazer diferença alguma. E trazia outras pessoas para mesclar. Então, aquela terra que era para ser uma terra, era para ser uma terra pura de judeus, de israelita, agora não mais. Agora vai ser um lugar onde várias nações estarão habitando. Por quê? Porque foram enviados ali pelo rei da Síria. Tá certo? Então, nós vamos ver que ali tinham egípcios, árabes, fenícios e gregos, além de ter o povo hebreu ali também. Então vai ver essa mistura. Por isso que eles eram chamados de Galileia dos gentios, ou seja, uma mistura, né? Era difícil dizer que aquele povo ali era um povo puro, mas é esse povo desprezado que a luz vai brilhar. A terra de Zebulon e Naftali, alguém olha desprezando, mas Jesus vai começar ali o seu ministério. Era uma região considerada como gentia e pagã, por isso era considerada como Galileia dos gentios ou Galileia das nações. No 3 diz, a Galileia nos dias de Jesus. A predominância gentílica na Galileia recebeu sensível mudança depois de Herodes a anexou ao seu reino, mas ainda assim não eliminou a miscigenação. Para lá fluíram muitos judeus e a região se tornou mais populosa. Tinha cerca de 240 cidades e vilas. Segundo Flávio Joséfo, as principais cidades eram Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades, a capital. Nós vamos ter uma ideia que Jesus tinha casa em Cafarnaum. Né? Cafarnaum, Nazaré, era o lugar onde Jesus habitava. Os familiares de Jesus eram de Nazaré, então era comum eles chamarem Jesus Nazareno por causa disso. Por sua histórica heterogeneidade e por ter uma cultura bastante influenciada por gregos e romanos, o termo Galiléia ganhou um conceito pejorativo entre os judeus da Judéia. Então, o que eles diziam? Era dizer, é um galileu. Era mais ou menos tipo um desprezo. Era um desprezo. Por causa disso que eles usam o termo aqui de forma pejorativa. Não era, vamos dizer assim, nobre ser chamado de Galileu. Não era nobre. Para aqueles dias não era. Por quê? Porque era um lugar que não tinha uma cultura própria. Era um lugar que estava com muitas culturas, muitas misturas. Então, todo mundo ali era um galileu. Mora na Galileia, é galileu. De repente, igual hoje. Tem muita gente que fala que é levita. Eu sou levita. Eu não sei se você é levita. Você é da tribo de Levi? Então, como você pode ser levita? Então, acaba-se usando um termo para generalizar. Mas eu não sou levita. Eu sou pastor, mas não sou eu como um sacerdote, mas não sou da tribo da família de Arão, da tribo de Levi. Eu não sou, e nem você. Mas as pessoas usam esse termo como também usava. É da Galileia, é Galileu. Por isso alguém vai dizer, pode vir alguma coisa boa de lá, da Galileia, de Nazaré, daquela parte lá? Pode vir? Veio. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2. Seguindo os sinais. Um atrativo para as multidões. Os sinais podem ser vistos como um fim em si mesmo, ou seja, não podemos nos relacionar com Deus por causa dos milagres. Todavia, não podemos desprezar a importância dos sinais para produzir fé e contribuir para o conhecimento maior do poder de Deus e seus propósitos. Ou seja, os milagres, eles não podem ser fundamentais para a nossa salvação. Para a nossa salvação é a fé e o arrependimento. Mas os sinais podem nos levar
a nos aproximar de Deus. E os sinais nos aproximando de Deus, nós teremos então, assim, uma oportunidade maravilhosa para quê? Para conhecer melhor o Senhor, conhecer melhor a obra que o Senhor Jesus ele veio realizar nessa terra. Então nós vamos ver que a respeito disso, Jesus realizou muitos milagres e prometeu que suas testemunhas receberiam poder para realizar obras ainda maiores. Quando nós lemos Jesus dizendo, olha, vocês irão fazer obras maiores, vamos entender isso aqui, pelo amor de Deus. Não é obra maior em qualidade, mas obras se tornam maiores em quantidade. Porque todos os milagres Jesus fez, todos eles. E o maior milagre foi ele ressuscitar dentre os mortos. Então, todos Jesus fez. Quando se fala então que Jesus fala, vocês vão fazer milagres maiores, por quê? Porque quem está fazendo milagre hoje sou eu, uma pessoa que está fazendo milagre. Mas vocês serão milhares de pessoas fazendo milagre no mundo inteiro. Então serão muitos milagres. Quando estiverem unidos, serão um grande milagre que está sendo realizado. Por favor, interprete. Agora, se você tiver uma outra visão também, não tem problema não, mas eu interpreto essa palavra do Senhor Jesus dessa forma. Não maiores milagres em qualidade, mas sim em quantidade. Incluindo expulsar demônios, isso aí é a obra que Jesus deixou para nós. Expulsar demônios, curar enfermos, dar vista aos cegos, enfim, atender às necessidades das pessoas. Isso é a obra que o Senhor Jesus deixou nas nossas mãos. O poder do Espírito Santo, descido no dia de Pentecostes, é para ajudar a igreja, reforçar a igreja e agir na vida da igreja. Os sinais não cessaram no primeiro século, é verdade. Os sinais não cessaram na igreja, com a igreja primitiva. Os sinais continuam até hoje. Embora tenha denominações que vão dizer que a ação do Espírito Santo ela cessou, mas não, a ação do Espírito Santo na igreja continua até o dia de hoje. Jesus cura, Jesus salva, batiza no Espírito Santo e breve levará para o céu. O propósito revelacional, no 2. João registra que a multidão seguia Jesus porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Olha, é muito comum, naquela época então, era muito comum as pessoas não tinha saúde, não tinha SUS, não tinha programa de saúde. Saúde, quem tinha acesso era somente os poderosos, os ricos da época. Os pobres não tinham acesso. Aí de repente aparece alguém curando enfermos sem cobrar nada, dando vista aos cegos sem cobrar nada, curando paralítico sem cobrar nada. Olha, irmãos, Jesus vai fazer uma obra maravilhosa. Então os sinais vão acompanhar o ministério de Jesus. A notícia vai correr, gente. Olha, tem um homem lá que ele chama ele de Nazareno, que ele faz coisas maravilhosas. E o que ele faz? Ele cura, mas ele cobra quanto? Nada. É de graça. Ele só manda que nós tenhamos a fé. Então os sinais vão seguir. Nessa movimentação pública, Jesus prossegue seu ministério de milagres e pregação, sempre no propósito de quê? De se revelar à humanidade. Jesus precisava se revelar como Filho de Deus para que as pessoas cresçam que ele é de fato o Filho de Deus maravilhoso. Quando Jesus pergunta a Filipe, Filipe, como a gente pode fazer? Arranja um jeito de comprar pão para essas pessoas. Filipe vai olhar e vai dizer, mestre, é praticamente impossível porque precisaríamos trabalhar bastante, ter muito dinheiro para alimentar essa multidão toda. Então é impossível. E o outro evangelho vai dizer assim, mas não tem nem lugar para comprar pão. Ou seja, as padarias não dariam conta de fornecer pão para alimentar toda essa multidão. Aí chega André e fala, não, já tem um rapaz aqui que a gente encontrou no meio da multidão, um rapaz que tem aí 5 pães e tem 2 peixinhos,
Mas o que é isso? Também não vai adiantar nada, porque... Mas Jesus vai entender que aquela fala de André, dos 5 pães e 2 peixinhos, era onde o milagre iria acontecer. Então, por mais que de repente Felipe expressou a verdade e André falou também a verdade, mas Jesus vai operar o milagre a partir da atitude de André, e não somente isso. Não somente isso. O rapaz também, ele precisou abrir mão daqueles pães, daqueles peixes. Ele podia dizer, não, eu trouxe para a minha alimentação. Eu não trouxe para essa multidão. Se eu trouxe para mim, por que eles não trouxeram para alimentá-los também? Mas ele não, ele vai abrir mão, ele ficou assim, feliz de poder ser útil. Fique feliz também, porque você é útil. Está aqui um rapaz, além de o lugar ser afastado, Filipe indicou obstáculo financeiro, já que para supri-lo de pão seria necessário mais de 200 dinheiro, equivalente cerca de 10 meses de trabalho. Já pensou? Quase um ano de trabalho para poder alimentar aquela multidão toda. Era muita gente, irmãos. Muita gente não teria como, e não teria pão suficiente para alimentar. Diante disso, André informa que havia ali um rapaz. Eu já falei sobre isso. De qualquer sorte, a informação trazida por André foi válida, porque foi a partir dessa insuficiência humana, seguida de uma atitude de desprendimento, tá vendo? Olha, insuficiência humana seguida de uma atitude de desprendimento. De quem? Do menino, do rapaz, de abrir mão dos 5 pães e dos 2 peixes. Se ele travasse aquilo ali, imagine bem, os outros iriam ter fome. E ele, talvez depois de dizer, eu podia ter contribuído com alguém, mas ele vai contribuir exatamente com o mestre e o milagre vai acontecer. Da mesma forma que Jesus operou aquele milagre a partir do pouco que tinha, aquele jovem pôde fazê-lo em relação a qualquer um de nós. Pode mesmo, desde que coloquemos em suas mãos tudo que somos e temos. Com o rapaz, aqueles 5 pães e 2 peixinhos continuariam sendo 5 pães e 2 peixinhos. Entregues a Jesus, virou o quê? Cestos de pães e cestos de peixes, que deu para alimentar uma imensa multidão. E depois, eu volto a repetir, ele não voltou para casa só com 5 pães e 2 peixes, porque Jesus não é ingrato. Não, ele voltou levando mais pães e mais peixes para casa. Comeu, se alimentou, ainda levou de volta. Isso glorifica, isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Uma compreensão imperfeita. O profeta. Os que viram o milagre concluíram que Jesus era verdadeiramente um profeta que havia de vir ao mundo. Isso demonstra como era patente a expectativa messiânica em Israel. Ou seja, eles aguardavam um libertador. Por quê? Porque Israel estava sendo dominado por Roma. Roma estava dominando. Então eles queriam um libertador. E eles vão lembrar de quê? Que uma vez lá no Egito, quando o povo estava sendo oprimido por Faraó, eles clamaram e Deus enviou um libertador chamado Moisés, enviou o profeta Moisés. Então agora eles esperam que chegue o profeta para fazer da mesma forma. Só que o profeta que veio, o sacerdote que veio, o rei que veio, não veio para livrar do domínio de Roma, mas veio para livrar do domínio do pecado, do domínio de Satanás. Oh, meu Pai! Então nós vemos ali, o problema era a ausência de compreensão correta da identidade do ministério do Messias. Grupos distintos de judeus tinham expectativas diferentes, de acordo com as suas crenças e aspirações. Então cada um pensava que Jesus podia ser. Alguém podia dizer, não, vamos colar com ele porque ele vai levantar uma guerra e nós seremos libertos pelo poder da espada. Mas não é isso que Jesus veio realizar. Talvez a revolta de muitos foi por isso, e outros não quiseram aceitar por causa da inveja. A sedução do pluralismo religioso. Em nossos dias também existe uma multidão de crenças sobre Jesus, como muitos estão situando como mais um dos personagens da espiritualidade mundial. Ou seja, ele foi um grande homem, um grande líder, um grande libertador, enfim, foi um grande homem.
mas não acreditam, não recebem como Senhor e Salvador. Esse pluralismo é isso. Aí vão dizer que Jesus é um caminho. Não, queridos. Jesus não é um caminho. Jesus mesmo vai dizer que ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. E eu digo algo aqui, querendo as pessoas acreditarem ou não, Jesus é Deus absoluto. Se as pessoas, se as religiões, se as pessoas fora do cristianismo, fora do evangelho, não querem acreditar, a Bíblia não pode fazer nada por essa pessoa. Porque Jesus continua sendo santo, poderoso, grandioso, somente ele tem o poder de libertar o homem do seu pecado. A questão, existe a escolha certa. Qual é a escolha certa? Cristo. E as muitas escolhas erradas fora de Cristo. O cristianismo não é que nós vamos pregar que nós somos melhores, que o cristianismo é melhor do que outra religião. Não, não é isso. Não é isso. Mas o certo é só o cristianismo é que prega o Cristo da Bíblia. O verdadeiro cristianismo prega o Cristo da Bíblia. Então, você não vai encontrar o Cristo da Bíblia fora da religião, fora dos evangélicos. Você não vai encontrar o Cristo da Bíblia. Só é possível encontrar mediante aqueles que creem no Evangelho, aqueles que pregam essa palavra. Agora, e as outras religiões? Olha, eu até disse, tem um vídeo que eu coloquei no canal do YouTube, que eu até falo que todas as religiões são boas. Todas são boas. Todas as religiões vai ajudar, vai compreender, vai fazer até a pessoa ser uma pessoa melhor. Mas a questão de salvação, não. A questão de salvação só Jesus salva, porque só Jesus é o caminho. Agora, todas as religiões são boas as religiões, mas não tem o poder em si mesmo ou nos seus fundadores de lhe garantir a salvação. Enquanto o cristianismo já tem, porque já fala, o que é ser um cristão? Um seguidor de Cristo. Então, Cristo nos garante essa salvação. Perfeito? Nós não somos melhores em nenhum momento. Nós diremos isso. Mas a nossa escolha é Jesus Cristo. E a sua escolha é quem? Então, você está bem? Fique com essa escolha. Mas só que essa escolha no final pode te trazer uma grande decepção. Queriam fazê-lo rei. Ainda no texto em estudo, vemos que a compreensão imperfeita do Messiado de Jesus também se revelou no fato de que mesmo reconhecendo nele a figura de um profeta, reduziam isso a uma oportunidade política. Como eu disse, eles queriam Jesus como um político, como um rei. E agora que Jesus está fazendo isso, imagine bem, olha, um homem que traz cura gratuita, que não cobra nada para curar. Um homem que de 5 pães e 2 peixinhos resolve a questão da fome. Ah, quem não quer um rei desse? Quem não quer um governo desse? Que resolve as coisas assim, olha, fala e acontece. Dá graças ao Pai e já está acontecendo. Então eles agora já começam a pensar, olhar para Jesus e começar a tentar gerar em Jesus uma vaidade. Rei, 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 Jesus é o nosso rei. Não, mas não era isso que Jesus queria. Jesus, quando se vê que eles vão tentar aclamá-lo rei, aí seria uma afronta, ele sabe que seria uma afronta contra o Herodes, e contra Pilatos, e contra Roma, contra o César. Então o que ele faz? Ele entra no meio do povo, disfarça no meio do povo, e se retira para o monte, sozinho. Nessa vez ele não leva nem os seus discípulos, e ele vai falar com o Senhor nosso Deus. Jesus não veio para ser rei humano, Jesus veio para ser o rei eterno, que vai cuidar da minha e da tua alma. Aqui nesse mundo, Jesus não está preocupado com reinos, porque ele sabe que o reino dele, ele vai até dizer para Pilatos, Pilatos, se meu reino fosse daqui, os meus soldados, meus súditos, os meus discípulos iriam guerrear em meu favor, mas meu reino não é daqui. E por outro lado também, sendo o reino eterno, se ele fala assim, pai, envia aqui, não precisa ser muito não, mas uma meia dúzia de anjos preparados para acabar logo com essa farra,
Já era, não. Acabou tudo. Mas Jesus não. Jesus preferiu pagar humildemente no meu e no teu lugar. Como homem servo, foi à cruz. Venceu para depois ser coroado rei, tendo o nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Deus te abençoe, amado e amada. Obrigado a você que já se inscreveu no canal, você que curte os nossos vídeos, você que compartilha também os nossos vídeos. Espero que essa aula tenha sido maravilhosa. Que Deus te abençoe hoje e sempre. A nossa conclusão diz: apesar do propósito de Cristo de revelar-se ao mundo como Deus Salvador da humanidade, as multidões o seguiam pelos sinais que fazia, mas sem a compreensão correta de sua identidade, mas ainda assim, em muitos sinais, suscitavam o interesse de vê-lo como rei de Israel, em busca do fim do domínio romano. Em nossos dias, o sincretismo religioso, a mistura religiosa, humaniza a sua mensagem e rejeita seu senhorio. Vigiemos. Ou seja, humaniza. Jesus foi só mais um homem, Jesus foi um homem normal, Jesus não é divino, Jesus não é Deus. Então humaniza a mensagem de Jesus. Mas eu e você precisamos ter em mente que Jesus é Deus absoluto, Jesus é o Filho de Deus. A lição 8 vai falar sobre o quinto sinal. Jesus anda sobre o mar. Vai ser mais uma lição maravilhosa. E eu te espero, tá bom? Espero que você já tenha assistido os nossos vídeos também. Já está lá o vídeo da semana da classe dos adultos e dos adolescentes, tá? São vídeos maravilhosos. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro. Vem comigo para essa família que está em crescimento. Deus abençoe. Um abraço.